Olá, bom dia. Estamos aqui mais uma vez com uma mensagem de Deus para o seu coração. A fanpage Quem Tem Sede Venha, ela foi criada para trazer uma palavra de esperança, uma palavra de Deus para o coração das pessoas, a palavra da salvação que está aqui na Bíblia Sagrada. E hoje, terça-feira, toda terça-feira, às 8 horas, nós temos aqui esse encontro e a intenção é essa, é levar uma palavra de esperança, uma palavra de conforto para o coração das pessoas, né? Dizer que a palavra de Deus que está na Bíblia Sagrada aqui contém como se fosse um manual de vida, né? E aqui contém o segredo da salvação que está em Cristo Jesus. Tá bom? A Luísa mandou um bom dia para nós aqui. Bom dia, viu, Luísa? Que Deus te abençoe. E hoje nós vamos falar aqui sobre uma parábola. Uma parábola interessante porque Jesus ele fala de algo que se assemelha à palavra de Deus, né? Que ela é sempre a mesma, pregada para todas as pessoas, em todas as igrejas, e mesmo quando a palavra sendo a mesma, as pessoas recebem de forma diferente. Então ele contou uma história comparando com a semente. Então olha só, a parábola está lá no Evangelho de Mateus. Na verdade, essa parábola tem no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. É que a Mateus contou com um pouco mais de detalhes, inclusive a explicação. Então, olha só o que diz aqui a palavra. Está em Mateus 13. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele. De sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que um semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Olha só, aí, acercando-se dele os discípulos, disseram: por que eles falam por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falou por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejam ver o que vós vedes e não viram, e desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não os ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho.
Porém, o que foi semeado em pedregais é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. E antes é de pouca duração, e chegada a angústia, perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que é semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, dá fruto e produz 100, outro 60 e outro 30. Então olha só, nós vimos aqui Jesus contando uma parábola que a princípio, quando a gente começa a ouvir a parábola, parece que ela é complicada, mas depois ele mesmo dá a explicação para a gente. O que está acontecendo hoje é que tem muitas críticas de pessoas que não conhecem, que não sabem do que estão falando. Isso eu falo no geral, não é só contra a palavra de Deus, é contra tudo. A gente fica refém de informações que nos passam e que muitas vezes elas não são reais, ou pelo menos é um ponto de vista de um grupo de pessoas e acaba contaminando todas as pessoas. E a gente começa então a fazer críticas, né, a construir dentro de nós críticas. Tô falando, se a gente for falar na política, sobre o Congresso, sobre o presidente da República, sobre o governador, se a gente for falar o STF, o que acontece? A gente não sabe o que está acontecendo lá dentro, mas a gente ouve as pessoas falarem, né, muitas vezes o órgão de imprensa, e aquilo ali nem sempre é realmente o que está acontecendo lá, porque nem eles sabem o que está acontecendo lá. Mas eles passam para nós uma visão geral, e a gente, com essa visão, a gente constrói uma definição que nem sempre é a correta. E na palavra de Deus a gente vê demais isso, pessoas criticando as igrejas, criticando a Bíblia, sem conhecer, sem tomar o mínimo de conhecimento. Então eles pegam escândalos que aparecem na televisão, pegam as igrejas irresponsáveis que aparecem, né, e que têm destaque, e acabam baseado nelas, criando uma definição sobre o Evangelho que nem sempre é verdade. E o que Jesus está falando aqui? Primeiro, ele está cumprindo a profecia de Isaías. Depois, se você pegar lá no Salmo 78, já fala que ele falaria em parábolas, que seria contada história. Por quê? Porque Deus reservou para aqueles que andam com ele, para aqueles que realmente querem saber do reino de Deus. Então, se você pegar aí o Salmo 78, fala assim, ó: escutai a minha lei, povo meu, e inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Ele já está falando que ele falaria isso. Por quê? Porque, na verdade, aquele que quer ter uma relação superficial com Deus não vai entender mesmo. Aquele que quer estar de fora e aí quer dar palpite, não adianta, porque não vai entender. O que Jesus está dizendo aqui? Através das parábolas, ele fala, e quem tem intimidade, quem está acostumado a caminhar, ou quem quer caminhar com ele, vai aprender. Aquele que só quer ficar de longe e não quer se aprofundar, então dificilmente vai entender mesmo. Então hoje o que nós vimos é isso, a gente vê, o que nós vemos, né? A gente vê pessoas que não querem estar com Deus, pessoas que não querem caminhar com Deus, pessoas que não querem nem saber de buscar a Bíblia, de entender a Bíblia, e querem dar palpite, querem criticar algo que elas não conhecem. Então Jesus, ele começa contando a parábola e ele fala que teve um semeador que saiu a semear. A semente era a mesma. Ele jogou a semente. O que acontece? Algumas sementes caíram ao pé do caminho. É o que fala aqui no versículo 4. Né? Que algumas caíram ao pé do caminho. Depois, ele mesmo dá a explicação disso daí. Né? Que são aquelas pessoas que está no versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado. Ou seja,
A pessoa não está disposta, ela está ali, às vezes talvez tenha acontecido isso com você, você vai ouvir uma palavra só porque alguém te falou, ou porque você quer agradar alguém, né? Às vezes, por exemplo, você está me ouvindo aqui, mas nem sempre você está disposto, às vezes só para alguém ver que você entrou, não sei, mas essa é a palavra semeada ao pé do caminho, ou seja, a pessoa não está disposta a receber aquela palavra. Então o que acontece? A hora que a semente cai, ela não vai nascer, ela não vai gerar frutos, né? Então, essa é a primeira explicação da semente que caiu ao pé do caminho. Depois Jesus fala, olha, outra caiu entre os espinheiros, está no versículo 7, né? Não, desculpa, o versículo 5 fala assim, olha, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra o bastante. Aí depois ele mesmo dá a explicação. Porém, que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. E antes, na verdade, é o seguinte, na primeira dificuldade a pessoa sai. Então o que é? É a pessoa que ouve a palavra, a pessoa que vem, ouve aquilo que Deus tem para falar no coração dela, mas na primeira dificuldade ela já se afasta, na primeira dificuldade ela desiste. É a semente caindo entre os pedregais, né? E isso acontece demais, principalmente nas igrejas. A pessoa vai, ouve uma palavra, na hora ela gosta, fala, puxa, eu gostei da pregação, gostei da forma que o pastor falou, sai feliz dali. Só que na primeira dificuldade, ela se esquece do que ela recebeu, do que ela ouviu, e não quer saber mais. Então são os pedregais. Depois aí então sim, Jesus fala no versículo 7, outras caiu entre os espinheiros, né? Mas os espinhos cresceram e as sufocaram, né? No versículo 22 ele explica, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. O que é isso? Às vezes a gente vê muitas pessoas assim, ouve a palavra, a pessoa está ali, puxa, na igreja a gente vê tanta gente que vai lá toda semana para ouvir uma palavra e ouve, não sei, parece que a pessoa tá tudo bem, tá ouvindo, tá, mas ela não abre mão das coisas do mundo. A pessoa não está disposta a abrir mão das riquezas, não está disposta a abrir mão dos vícios, ela não quer renunciar. Ela não quer renunciar. E olha, um relacionamento sem renúncia é muito difícil, não acontece. Qualquer relacionamento, um relacionamento conjugal, né, entre namorados, entre patrão e empregado, entre amigos, não é possível você ter um relacionamento duradouro se não tiver renúncia dos dois lados, né? A gente tem que renunciar a muitas coisas para a gente ter uma relação com outra pessoa. E o que acontece é o seguinte, é que tem pessoas que elas vão, ouvem, mas não estão dispostas a renunciar muitas coisas que impedem a comunhão com Deus. Então são as pessoas, essa é a semente que caiu no meio dos espinhos, né? Que os espinheiros cresceram e sufocaram, ou seja, as coisas do mundo, as coisas que nós não queremos abrir mão, elas nos sufocam e acabam impedindo a gente de ter uma comunhão com Deus, né? E essas coisas não vão entrar no reino de Deus. Então nós temos que aprender a abrir mão dessas coisas, nós temos que aprender a viver sem elas, porque Deus é o suficiente na nossa vida, né? O amor de Cristo, a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor é o suficiente para todos nós, mas muitas vezes nós não estamos dispostos. E aí depois vem a semente que caiu em terra boa, que essa sim frutificou, né? Então é aquela pessoa que está disposta, que ouve a palavra, aquela pessoa que vai com o desejo realmente de conhecer, de ter intimidade, e esta pessoa, quando ouve e recebe essa palavra, ela sai dali maravilhada e querendo contar aquilo para outras pessoas. Ela quer gerar fruto no reino. Então, a semente que foi plantada em terra boa, que nasceu e aí frutificou. Ou seja, a pessoa quer que outras pessoas saibam, né? Sabe, é como se alguém, por exemplo, um monte de gente com muita fome, e alguém vai e descobre onde tem comida.
descobre que tem, sei lá, um lugar ali que tem alguém doando comida. E a pessoa, ao invés de ela comer e ficar quietinha, ela vai lá e conta para os outros onde tem. Ou às vezes achou um pé de, sei lá, de manga, uma árvore frutífera e vê que tem muitas. Ao invés dela colher todas, né, e levar para casa, não. Ela vai e fala para as pessoas, olha, descobri onde tem o alimento para nós. Então, o evangelho é isso. É você ouvir a palavra de Deus, é você entender aquilo que Deus tem realmente para a tua vida, e aí você contar para outras pessoas, olha, eu descobri aonde tem a salvação, e onde tem a salvação é na palavra de Deus. Então, esta parábola que Jesus fala aqui do semeador, ela tem uma didática, né? Ela tem um objetivo de nos ajudar justamente nessa questão de a gente procurar entender, de nos interessar, porque a verdade é essa, tem gente que procura uma igreja sempre a fim de resolver um problema pontual. A pessoa não está disposta a caminhar com Deus, a pessoa não quer saber de renunciar às coisas do mundo, o conforto que a vida dá. Isso não quer dizer que você andar no evangelho, você tem que abrir mão de tudo e você não pode ter uma vida um pouco mais confortável, não é isso. É que tem coisas que te impedem de caminhar com Deus. E tem coisas que impedem a você, mas não impede a mim, né? Por isso que o pecado, quando me perguntam, né, não tem, você pode ver, a Bíblia não tem uma relação daquilo que é pecado. Né? Nós não temos assim, olha, isso é pecado, isso não é pecado, isso é pecado, isso não é pecado. No Antigo Testamento, na lei de Moisés, tem aquilo que o povo devia evitar de fazer. Aquilo que o povo não, algumas coisas que o povo judeu não deveria fazer. Isso está na lei de Moisés. Quando Cristo vem, ele, para nós que não somos judeus, né, nós somos filhos de Deus pela graça e não pelo sangue. Né? Isso, se você quiser depois, tem lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, fala isso. Fala que Jesus veio para o que era seu, para os judeus, né, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não dos que nasceram da carne ou da vontade do homem, mas dos que nasceram da vontade de Deus. Então nós somos filhos da graça. Agora o que acontece? A graça de Deus não pode servir também como desculpa e a gente falar assim, olha, já que nós somos filhos da graça, então nós podemos tocar a vida do jeito que a gente quiser. Não, nós temos coisas a renunciar. Jesus, se você pegar aí no Sermão do Monte, ele dá ali uma verdadeira aula, uma regra, ele coloca ali como se fosse um manual de como a gente deve agir diante da palavra, diante até das dificuldades. E então o que a gente precisa entender é o seguinte, é que tem coisas que para mim às vezes não é pecado que para você é, e vice-versa, né? Tem muita coisa, como não existe essa regra definida. Eu vou dar um exemplo aqui simples, futebol. Vamos pegar o homem que gosta de futebol. É pecado futebol? Não, não é pecado. É pecado ir no estádio, assistir uma partida de futebol? Não, não é pecado. Agora o que acontece? Tem uma pessoa que ela põe isso à frente de tudo, inclusive à frente de Deus. Então, ela prefere ir no estádio de futebol do que ter qualquer tipo de comunhão com Deus. Ela deixa a família de lado e quer acompanhar o time quando vai para jogar em outra cidade, em outro país. E às vezes ela nem tem condição. Às vezes ela deixa de pagar, por exemplo, uma conta de água ou de luz em casa para comprar o ingresso para ir no campo. E aí aquilo passa a ser o Deus dele. O futebol passa a ser o Deus que ele serve. Nesse caso, o futebol é pecado. Por quê? Porque aquilo ali está impedindo a comunhão com Deus. Né? Eu costumo dizer que o pecado é como um eclipse. Né? O que é o eclipse? O eclipse é toda vez que o céu e a terra e o sol se alinham. Né? Hoje temos o sol e nós temos na órbita, nós temos girando em torno do sol a terra. E chega um momento nos movimentos lá que a Terra se coloca entre o Sol e a Lua. A Lua não tem luz própria, ela é iluminada pelo Sol. Então chega um momento em que
a Terra ela entra entre o Sol e a Lua, e aí a luz do Sol não chega na Lua. É por isso que a Lua fica escura quando tem o eclipse, porque não está chegando a luz do Sol, porque a Terra é que está impedindo, né? Existe também o eclipse solar, que é o inverso, que é quando a Terra passa e a Lua fica entre o Sol e a Terra. Então a luz do Sol ela não chega na Terra, e aí é o eclipse solar, né? Então nós temos o eclipse lunar e o eclipse solar. Mas quando que acontece o eclipse? Toda vez que ou a Terra ou a Lua impede a luz do Sol de chegar, né? No caso da Terra, impede a luz do Sol de chegar na Lua, e no caso da Lua, impede a luz do Sol de chegar na Terra, provoca um eclipse. E eu digo que o pecado é isso: toda vez que tem algo que impede a luz de Deus de chegar até você, isso é pecado. Então, pode ser futebol, pode ser novela. A pessoa, às vezes, ela tem uma adoração tão forte por novela que aquilo passa a ser a vida dela. Que acaba um capítulo e ela está já ansiosa para ver o próximo capítulo, e no dia seguinte ela corre atrás de revista, de internet, para saber o que vai acontecer, e ela esquece todo o resto. Às vezes deixa até de fazer o almoço, deixa até de cuidar da casa para ir atrás da novela. Então, novela é pecado. Então, o que eu estou dizendo é isso: depende a condição, o valor que tem para você. Depende qual é o tipo de valorização que você dá, né? E então, a gente precisa aprender. A gente precisa aprender que na vida tem coisa que nos impede de ter comunhão com Deus. Na vida tem coisa que impede a luz de Deus de chegar até nós. E isso então passa a ser pecado. O que nós precisamos é entender que a palavra de Deus ela é semeada, e depende da forma que a gente vai receber. Então a parábola do semeador que nós lemos é isso. Nós precisamos ser terra fértil. Nós precisamos estar dispostos a receber e dispostos a cumprir a palavra de Deus, para que a gente possa gerar fruto na vida dos nossos irmãos, para a gente possa gerar fruto no reino. Amém? Meus amados, era isso que eu tinha para você. Se você puder fechar seus olhos, eu quero fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia, Pai. Agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos e de aprendermos um pouco mais, Senhor, com a Tua palavra. Deus abençoa, Senhor, os nossos irmãos, nossas irmãs, abençoa, Senhor, as nossas vidas. Quero liberar, Senhor, uma palavra de bênção, não por mim, pelo meu poder, mas pelo poder do Santo Espírito, Pai, que está em nós. Pela autoridade do Espírito Santo que está em nossas vidas, é que eu libero uma palavra de bênção, Senhor, na vida dos nossos irmãos. Que eles possam ter a paz que excede todo entendimento. Abençoa, Deus, o lar deles, a casa deles, e que eles possam, ó Deus, refletir melhor, e que eles possam receber a Tua palavra, Deus, como salvação para a vida deles. Porque é assim que eu recebi um dia. E eu peço, ó Deus, que o Senhor coloca Teus anjos em nosso redor e nos proteja. Pai, abençoa a minha casa, o meu lar, Pai. Nos dê, Senhor, condições de caminhar contigo. Que o inimigo não roube, Senhor, a nossa comunhão, não roube a nossa paz, a nossa esperança de andar com o Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no santo nome do Seu Filho Jesus. Amém. Meus amados, obrigado, viu? Obrigado a todo mundo que esteve aí comigo nesta manhã. A Luísa, que foi aqui a primeira que entrou, o Cristiano, o Zé Reinaldo, a Nádia, o Sérgio, a Rosângela, o Wilde, a Helena, a Sônia, o Jorginho, que Deus abençoe vocês, o Silvio César Talari, que Deus, falou um bom dia aqui, a Carlota Teixeira, que é minha conterrânea lá de Monte Belo, que Deus te abençoe, Carlota. A Solange Fernandes, que Deus te abençoe, o Carlos também, que Deus te abençoe você, a Rosângela, a Sônia, que escreveu aqui bom dia, na graça do Senhor Jesus, bom dia, Sônia. A Terezinha, Fabrício, escreveu também aqui um bom dia. A Maria Ribeiro escreveu paz do Senhor. A Helena escreveu bom dia. A Liliane, bom dia, Helena, bom dia para você, para todo mundo aí na sua casa. O Fabiano, que Deus abençoe. A Luciene, que Deus abençoe também. O Paulo, a Sandra, Darline,
bastante gente, o Sila, Marcelo, o João Carlos, a Carla, o César, a Luísa, que escreveu aqui palavra abençoada, e a Sueli. Que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Esse pessoal que trabalha comigo aqui, que sempre também me ouve, me assiste ali da Copa, que Deus abençoe a todos vocês que estão aí também assistindo, e todo o pessoal que trabalha comigo, que Deus tem colocado na minha vida para me ajudar, para ajudar a carregar minha maca. Que Deus abençoe a todos, e até terça-feira que vem, se Deus quiser, com mais uma mensagem para o coração de todos nós.